Boa noite, boa noite. Hoje eu vou ter aqui a Luísa Volpe Simas, nutricionista, vai estar com a gente aqui, né, conversando então um pouco sobre que suplementos a gente pode estar associando aos nossos tratamentos, e que tipo de resultado a gente consegue. Quando a gente não consegue resultado, como é que a gente tem que agir, né? Então tem várias dicas aí que a super professora Luísa vai estar passando para a gente hoje. Vou ver se ela já entrou. A Lu ainda não entrou, mas vai entrar. Gente, muito legal. Conversei com ela, tem uns temas aqui diferentes. Quando a gente tem processo inflamatório, quando não tem processo inflamatório, como que a gente faz, né? Isso muda o princípio ativo que a gente tem que estar ingerindo, né? Então a gente vai estar com umas dicas bem bacanas. E também para o tratamento de gordura, né? Como é que a gente vai fazer com o tratamento de gordura seja mais eficiente? Vamos falar um pouco do detox, vamos falar um pouco sobre os suplementos que a gente pode estar acompanhando também para cada tipo de paciente. Vamos ver se aqui eu consigo agora entrar, tá chamando aqui. Lu Volpe. Ahá, chegou, minha querida. Vamos lá, solicitando amizade. Vamos receber a Lu agora. Uma salva de palmas para a Luciana, para a Luísa. Vamos ver, tá aguardando a conexão. Olá! Ahá, boa tarde, boa noite, né? Boa tarde. Boa Tudo bem, Luísa? noite! Tudo bem, e você? Tudo bem? Um grande prazer estar aqui no canal da Tony Derme com você, né? Essa esteticista e também esteticista, além de nutricionista, não é isso, Luísa? Sim, o prazer é meu. Estou muito feliz aí de estar com vocês. Olha só, a gente no bate-papo com a Luísa por telefone, ela me passou tanta informação aqui que eu não sei nem se a gente vai conseguir abordar todos esses assuntos, né, Luísa? Primeiro, o que a gente pode colocar de uma dica para a clínica de estética, até onde vai o aconselhamento nutricional e até onde a gente tem que fazer uma parceria com a nutricionista? Ou já É, vamos fazer uma parceria com uma nutricionista? Como é que é essa visão? então, na verdade, assim, eu estou dentro dessa área da nutrição estética bem desde o início, onde ela nem era assim, nem propriamente conhecida. E eu vejo que nos últimos 5 anos, várias clínicas de estética já têm no seu quadro a nutrição, a nutricionista, né? Se a gente for ver até as franquias, as próprias estéticas maiores, elas já têm a nutrição dentro dos pacotes que elas vendem, até porque a gente sabe que grande parte do sucesso do tratamento estético envolve essa questão alimentar, né? Então, isso é bem importante. Mas a gente ainda com certeza encontra, principalmente aqueles profissionais que acabam trabalhando em cabine, que precisam de uma parceria, né? Eu acho que o termo que a gente tem que usar é sempre esse, né? Uma parceria. Então, para que esses profissionais possam ir atrás de parceiros dentro da área da nutrição para agregar no resultado do paciente, né? Então a gente tem aí, com certeza, até estava te falando aquele dia que os estudos trazem uma melhora aí de 20, 25% quando a nutrição está presente junto com o tratamento estético, né? E isso acaba sendo bem considerável. 20 a 25%. E uma coisa interessante, olha que bacana, né? Luísa, a gente pensa às vezes nutrição e emagrecimento, não é isso, né? A nutrição, ela trabalha na celulite, ela vai na flacidez, quer dizer, a gente comenta um pouco mais, né? Porque a gente não se fecha muito só na perda da gordura localizada, né? Eu acho que isso é desmistificar mesmo, porque muitas vezes as pessoas elas buscam um nutricionista pensando realmente em emagrecimento, que elas vão receber um plano dietético, uma dieta difícil de fazer e que vai ser restritiva. E, na verdade, quando a gente trabalha com a nutrição estética, não é bem assim, porque veja, a gente tem mecanismo de trabalhar no melasma, por exemplo. Vamos pensar no Olha melasma. só.
né? Desde a prevenção até com uma suplementação aí que tenha essa ação mais despigmentante para trabalhar junto com uma eletroterapia ou com peeling, por exemplo, a gente pensando num peeling químico, por exemplo, né? Então a gente tem lá toda a intervenção do mecanismo de ação desse peeling e você potencializa com nutracêuticos, né? Com a própria dieta você consegue aumentar aí a resposta desse peeling. Então, veja, não tô nem pensando em corporal, tô falando de Olha só. facial, né? Então, com certeza, a nutrição, ela tem a abordagem da estética, tudo que vocês pensarem em estética, a nutrição pode trazer de melhora em relação a procedimento estético. Bom, se a gente pensar um pouquinho, tu falaste em melasma, agora vamos falar de rugas, então vamos pensar um pouco na flacidez, né? Quando que a gente não tem resultado? O que eu preciso para formar o colágeno, em primeiro lugar? Porque às vezes a gente acha que é o aparelho que faz colágeno, né? Em primeiro lugar, a radiofrequência, eu até tenho aqui uma manopla. Gente, uma radiofrequência, ela causa o trauma térmico. E é o nosso corpo que responde produzindo mais colágeno. Por isso que eu acredito tanto na radiofrequência, porque é um tratamento mais natural, né? Mais biológico. Ele não altera, não deixa resíduo, né? Não altera as feições do rosto, como os preenchimentos. Né? Então, eu acho que o futuro da radiofrequência ele é muito longo ainda por causa disso. Mas a gente precisa ter um organismo saudável. Né? Eu preciso de nutrientes, um pouco da vitamina C. O que mais que a gente precisa ter no tecido para a resposta do tratamento ser adequada, Luísa? Na verdade, assim, a radiofrequência, ela tem um lugar super especial no meu coração, porque eu acho que o resultado que a gente tem, primeiro, é um tratamento efetivo, você consegue a curto prazo de uma resposta bem importante, mas como tratamento estético, e você mesmo disse isso, né, é o trauma. Aonde eu provoco um processo inflamatório mesmo, né, ali do tecido, e vou estimular o meu fibroblasto, que é a célula que está lá na derme, a produzir esse colágeno. Então, não é nem a radiofrequência e nem o suplemento que eu tomo, é o meu próprio corpo que produz esse colágeno, tá? Mas, obviamente, que ele precisa de substrato. É a mesma coisa do que você pensar em plantar algo, né? Então, você tem lá a semente e você tem que regar todos os dias. Então, se a gente for pensar nisso, a semente ali seria a produção do colágeno até florescer. E a radiofrequência seria o que você vai estimular, que seria a água, né? Então, aquele estímulo mesmo. Então, veja, a alimentação, de uma maneira geral, ela promove a oferta de nutrientes para tecidos, tá? E o que a gente pensa muito nesse sentido é em proteína, porque como o colágeno é uma estrutura proteica, a gente precisa de precursores, que são os aminoácidos provenientes da dieta, para fazer esse novo colágeno. Então, esse colágeno, ele é produzido no fibroblasto através do que vem da tua alimentação. Aí está o segredo. Você tem que garantir que esses nutrientes estejam na sua dieta. E o problema não é assim, hoje, né? Eu fiz uma radiofrequência, eu vou comer bem. Não, você tem que pensar que quanto tempo você faz o estímulo e você tem todo um ciclo até a produção desse colágeno, né? Então você tem que garantir esse aporte nutricional por um bom período, de preferência a vida inteira, né? Então, então a gente tem a proteína como sendo fundamental, tá? Então, tanto a proteína animal quanto a proteína vegetal. Obviamente que a proteína vegetal, a gente precisa dar uma atenção especial aos pacientes veganos, vegetarianos, para conseguir atingir o valor proteico da dieta. Tá? Então, isso também é uma das coisas que a gente tem características. Já tem estudo mostrando que a densidade dérmica, a produção de colágeno é menor pelo consumo proteico. Mas tem como? Tem, mas precisa de um profissional fazendo uma boa prescrição. Aí tá, temos proteína da dieta. O que falta? Micronutrientes. Então, a vitamina C,
manganês, a vitamina A, selênio. Então, todos esses nutrientes, o silício também é super importante para a produção desse colágeno. Então, eu tenho vários nutrientes que vão, estimular a produção e tem nutrientes que vão proteger aquele colágeno já existente. Porque eu também não posso degradar colágeno. Só para você ter uma ideia, o turnover do colágeno são 15 anos. Então, não é fácil a gente repor colágeno, né? Então, é necessário a gente manter aquele colágeno que a gente já tem. E como que a gente mantém? Com antioxidantes, diminuindo o processo de glicação, diminuindo o estresse oxidativo, causado pelo sol, pelo cigarro, pela alimentação inadequada, né? Então, a gente tem a proteína e a gente tem os minerais e vitaminas. Esses minerais e vitaminas das frutas, das verduras, né? E se a gente, mesmo assim, não consegue atingir, aí a gente tem os suplementos. Que pode ser o colágeno e junto com essas vitaminas e minerais. O colágeno é assim, é um dilema. Tem muita gente que acredita e tem gente que desacredita, né? Mas não tem artigo até publicado? Tem. Mas então, como é que não acredita? E recentemente saiu uma meta-análise do uso aí do colágeno, né? Então foi o ano passado. E essa meta-análise, ela diz realmente que ele funciona. Ah, é bom, ainda bem, né? Então, no bate-papo por telefone, Luísa, tu me disseste de 2 tipos de colágeno, né? O hidrolisado e com peptídeos. Agora explica pra gente qual a diferença entre eles e para que serve, né? Qual é a indicação adequada para cada um. Isso. Então, na verdade, o colágeno ele vem de origem animal, tá? Então, a indústria pega a cartilagem, resto ósseo, pele de animal, sofre um processo enzimático, que é a hidrólise mesmo. Então, o colágeno ele fica hidrolisado, que são as quebras, ocorre a quebra dessas estruturas, formando uma cadeia de peptídeo mais tranquila, em forma de di ou tripeptídeo para ser absorvido, tá? E aí, o que a indústria fez? A gente tem, então, esse primeiro colágeno hidrolisado e a gente tem os peptídeos. Então, a indústria isolou alguns peptídeos desse colágeno hidrolisado e fez com que fosse assim um colágeno mais efetivo para a pele, visto que a prolina, glicina e hidroxiprolina são 3 aminoácidos mais essenciais, mais importantes para essa produção do nosso colágeno endógeno, tá? Então, a gente tem praticamente aí o colágeno hidrolisado e os peptídeos. Os peptídeos não é que ele não seja hidrolisado, mas ele não tem todos os outros aminoácidos, ele só tem esses di ou tripeptídeos, tá? Então, para manutenção, normalmente a gente utiliza o verisol, que é o peptídeo. E normalmente, quando eu faço um processo inflamatório de regeneração, de cicatrização, eu uso tanto o peptídeo associado com o hidrolisado, o peptan, no caso, sabe? Olha que legal. Luísa, então, se eu entender assim, se eu estou usando a radiofrequência tópica, posso usar o peptídeo, o verisol, é isso? Isso, mas exatamente. Eu tenho essa aqui, que é a semi-ablativa, né? Aqui tem uma agulhinha de 0,5, tem de 1 também para médicos, e aí vai crescendo essa agulha e vai aumentando o trauma. E aí, tu me disseste que para quando a gente tem um processo inflamatório, então seria o ideal eu utilizar outro tipo de colágeno, seria o hidrolisado daí. Exatamente. Então, se você tem só a radiofrequência convencional, a manopla convencional, o que você vai fazer? Você vai usar o verisol, que é peptídeo, ele vai estimular a produção de colágeno, que você realmente... o que a radiofrequência faz? Ela sinaliza para onde esse nutriente tem que ir. Então, se eu tenho uma flacidez de abdômen, eu vou fazer a radiofrequência naquele local.
através do calor, vai produzir aí citocinas inflamatórias, né? E essas citocinas vão direcionar onde o nutriente tem que ir através de vasodilatação, tá? Agora, se eu tenho a outra radiofrequência que é mais, que causa um trauma maior, eu vou precisar cicatrizar esse tecido, além de estimular a produção de colágeno, né? Então, eu preciso não só desses aminoácidos, como de todos os outros. Veja, se você... Deu uma travadinha aqui para mim. Luísa? Oi, voltou, deu uma travada agora. Ai, Jesus. Mas vamos lá, Então, onde é que tu paraste? Voltando. Então, eu parei ali no finalzinho. Então, quando é a normal, eu uso o Verisol, e quando é a mais a ablativa, né? Aí que eu preciso de cicatrização, eu uso o Peptan. Veja, gente, isso vai depender do poder aquisitivo mesmo da pessoa, porque se ela puder usar os dois e uma dosagem maior, a resposta vai ser maior. Então, quanto mais nutriente eu ofertar, mais resultado eu tenho no tratamento. E aí toma todo dia, né? Durante quanto tempo Isso. esse suplemento? Por mais de mês, Olha, né? colágeno, eu vou dizer para você que tem que tomar a vida inteira. Nossa! E aquela história de comer pé de galinha, conta pra gente. Se comer todo dia pé de galinha, resolve ou não? O que tu me diz, Olha, Luísa? sim, é uma fonte, realmente, né? Mas assim, ele não é certamente efetiva como suplemento, né? É um alimento. Veja, o colágeno, Sim. por si só, ele também é um alimento. Então, isso é uma das características que muita gente acaba tendo dúvida, assim, posso tomar colágeno só se for prescrito? Posso tomar colágeno? Colágeno é um alimento, né? E hoje já desmistificamos muito isso em relação a não faz problema renal por ser proteína, não precisa ter medo, ele vai ajudar, ele vai ser direcionado para onde você precisa, então para unha, para cabelo, para pele, para o metabolismo ósseo já tem vários estudos, né? Então, assim, não precisa ficar com medo de usar. Hoje a gente já tem aí segurança nesse sentido, sabe? Mas com certeza o caldo de pé de galinha, o próprio músculo, né? Que faz aquele que depois que você faz uma sopa com músculo, não fica consistente. O quê? Tu diz o caldo? Não. Adoro sopa, hein? A gente toma muito aqui. Exatamente. Então, caldo de músculo também, né? Claro. Então, tem uma quantidade proteica bem, bem interessante. Para quem está pedindo a meta-análise, depois eu mando para você, você deixa lá nos stories para o pessoal pegar, tá? Gente, a Luísa, tu vai me deixar todos os materiais aqui que a gente conversar, que a Luísa prometer, a gente vai colocar dentro do grupo dos melhores amigos no Instagram e no Facebook, né, dentro do Projeto Sol, né, que o Projeto Sol é esse projeto que a Tony Neri está trazendo para levar o profissional para um outro patamar, né, de organização, de técnica, de conhecimento e, claro, né, de faturamento, de crescimento, de marketing também. Né, só para situar o povo. Então vai ter material da Luísa, é isso, Luísa? Sim. Que falasse meta-análise. Comenta aí o que estão perguntando. O que é essa meta-análise? Essa que eu falei no início do colágeno. Então, essa meta-análise que fala realmente, né? Ele pegou vários estudos, então, tanto dos peptídeos como do colágeno hidrolisado e aumentou a densidade dérmica, aumentou a produção de colágeno, de elastina, aumentou também a produção de ácido hialurônico, que mantém o fator de hidratação natural da pele. Então, bem interessante para a gente fazer uma abordagem multidisciplinar, né? Então, a estética junto com a nutrição. E você falou de faturamento, né? Veja, a estética normalmente trabalha como home care. O colágeno, ele deveria ser um home care, né? Para estar sendo disponibilizado aí de uma maneira bem interessante para potencializar o efeito da radiofrequência ou de outro tratamento estético.
E o interessante é que tu me disseste uma coisa muito importante. Eu faço a radiofrequência e aí tu starta o processo inflamatório e aquele colágeno que você absorveu, ele vai agir localmente e não via sistêmico, né? Eu achei isso muito bacana que tu consegue canalizar o nutriente para onde tu precisa, né? Então, gente, isso é muito bacana, né? Porque veja, se eu tomar só o colágeno e não fizer o tratamento estético, esse colágeno, esse nutriente, ele vai para onde meu corpo precisar, Vai tá? para a unha, Agora, vai para o isso. cabelo, não vai para a flacidez da barriga, por exemplo. É isso? Exatamente. Agora, quando eu faço a rádio, através do processo inflamatório, eu vou direcionar para onde eu quero, né? Então, isso é bem, bem interessante, né? Porque às vezes, por exemplo, a gente sabe que quando a gente trabalha com mulher, tem mulheres que têm flacidez mais na lateral de coxa, interno de coxa, abdômen, né? Ou braço. Braço é uma região muito difícil de tratar, se a gente for pensar. Se ela estiver na menopausa, mais complicado ainda, porque não tem o hormônio, né? Então, porque Sim. o estrogênio é o principal hormônio que vai direcionar, ele que dá o estímulo para a produção de colágeno. Por isso que as mulheres que estão na menopausa têm essa alteração a nível de estrutura de pele, né? Ela tem uma diminuição muito severa na produção. Então, nesse caso, o ideal seria fazer a suplementação do colágeno. O silício também seria bem importante. A gente tem várias formas de silício na manipulação. E daí, a radiofrequência para direcionar esses nutrientes para o local onde a gente quer. Gente, que legal esse tema. Nossa, vocês sabem que a Tony Derm tem uma linha ginecológica também. Então, trabalhando, tu falaste na menopausa. A gente consegue trabalhar com essa máquina médica, com uma sonda intravaginal, na atrofia vaginal, né? Então, a gente perde o tecido, perde elasticidade pra caramba, né, na vagina. Isso dá dor na relação, falta de lubrificação, né? Isso tudo vem com a menopausa. E a menopausa, gente, é metade da vida da mulher. A mulher ainda tem uma metade, o resto da vida pela frente, 50% pelo menos com o aumento da expectativa de vida. Então a gente tem que cuidar muito isso, porque as pessoas estão vivendo mais e precisam dessa qualidade de vida, né, Luísa? E eu acho que isso vem, né? Imagina um tratamento de radiofrequência, pode ser estética íntima também, né? E colocar toda a parte do colágeno via oral Sim, também. lá na clínica a gente faz o tratamento íntimo, né? Então tem aí tanto a ginecologista quanto a fisioterapeuta que trabalha dentro da estética íntima, e elas, a gente faz um trabalho bem multidisciplinar, porque tudo que eu falei para vocês, a nível de mucosa funciona da mesma forma, sabe? E você veja, a gente fala de menopausa, mas hoje a gente tem queixas de falta de lubrificação, de alteração, de atrofia mesmo vaginal, mesmo sem estar na menopausa, né? Sim. Então, mulheres que depois de gestação, então até um preventivo de a gente estar trabalhando. Você sabe que essa questão do própria estética íntima, tem muitas mulheres que sofrem com candidíase, cistite de repetição, essa alteração de flora intestinal. Então, a gente pode trabalhar com probiótico terapia, que é a prescrição de lactobacilos, de substâncias aí que vão melhorar essa flora, né? E o próprio colágeno para melhorar essa atrofia. E lubrificação, porque o ácido hialurônico, a nível oral, quando a gente prescreve, é um dos ativos que melhoram a lubrificação vaginal. Então, as pacientes que chegam com diminuição de libido, alteração da lubrificação, além do ajuste que a gente faz com fitoterápico para a modulação do hormônio, a gente também faz a prescrição desses ativos para melhorar. E certamente a radiofrequência é, assim, excelente, né? Já tive muitos casos de pacientes que melhoraram mesmo com a radiofrequência externa mesmo, não precisa nem ser a interna, porque ela dissipa calor, né? Então, nesses casos aí, nossa, tratamento fantástico. Luísa, a Pamela está perguntando aqui aonde que eu posso, né? Um colágeno de confiável, qual fabricante, manda manipular, que orientação que tu dá para os profissionais? Onde a gente Vamos encontra um bom lá. colágeno? Então, assim, ó, quando a gente fala de silício, o manipulado é melhor, tá?
Quando a gente fala de colágeno, a gente já tem alguns colágenos que são industriais, que são excelentes. Por exemplo, Sanavita é excelente, a Nutrify que escreveram ali também é bom, Essential. Então, praticamente os colágenos, a gente tem 2 distribuidores de colágenos aqui no Brasil. Então, é praticamente a mesma coisa. O que vocês têm que observar é em relação a corante, conservante e também se tem adição de maltodestrina junto, porque é um açúcar, né? Então, como açúcar tem essa questão da caramelização, glicação, então o ideal é não utilizar esses que tenham aí. Em relação ao silício, a gente usa 300 miligramas por dia, tá? Para ter um bom resultado. Como dose de ataque, então nos primeiros 90 dias. Depois a gente diminui entre 150 e 200 miligramas como dose de manutenção. Gente, dicas de ouro aí, dessa super profissional, hein? Com prática clínica de O estética e Nara é nutrição. bom, gente. O Nara é bom também. Tem gente perguntando do Nara, né? Sim. Só observem a questão mais do adoçante, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, mas é um colágeno bom. Olha aí, nós estamos falando, o que determina a dose do colágeno? É por idade? Então, você sabe que os estudos, tem estudos de 2,5 até 12, 15, 20 gramas do hidrolisado normal, não do peptídeo, tá? Mas tem um estudo bem recente que fala que você pode dar colágeno até 1 grama por quilograma de peso ao dia. Então, por exemplo, se eu tenho uma pessoa de 60 quilos, eu poderia dar para ela até 60 gramas de colágeno. Luísa, isso é necessário? Não, não é necessário. Mas, por exemplo, se eu pego um pós-operatório que eu tenho uma dificuldade de cicatrização, ou, por exemplo, uma abdominoplastia que rompeu o ponto, eu tenho uma abertura, né, tem um processo de necrose, vamos pensar. Para o fechamento dessa ferida, às vezes eu preciso chegar a 60 gramas por dia, tá? Mas, no pós-operatório, a gente tem que cuidar muito da indicação do colágeno. Por quê? Porque o colágeno, como ele estimula a produção do próprio colágeno a nível de pele, eu posso levar uma cicatriz hipertrófica e um queloide. Olha, claro, né? Todo sentido, né? Tá pronto, exatamente. Para isso. Ixi, ou, por exemplo, numa lipoaspiração, eu posso piorar o processo fibrótico. Então, a orientação é após o 21º dia pós-operatório. Não usar antes, tá? E tentar parar com 30 dias antes da cirurgia. Agora, se você tá lá no 10º dia pós-operatório e complicou a cirurgia, aí você pode utilizar antes, porque daí é melhor uma cicatriz hipertrófica, um queloide, do que uma ferida aberta. Né? Então, nesse caso, a gente antecipa, tá? Mas, basicamente, a partir do 21º dia. É a única contraindicação que a gente tem aí em relação ao colágeno, tá? Agora eu tenho 2 perguntas para ti aqui. Tu falaste, muda alguma coisa no fototipo mais escuro? Eu tenho que mudar a dose pelo risco de queloide. Quem tem queloide pode fazer? Então assim, o ideal não, você não precisa mudar a dose, tá? Mas para quem já tem essa tendência, a cicatriz, a queloide principalmente, é só se for se expor a uma cirurgia. Se não for, né? Claro que tem cirurgia eletiva que a gente não tem muito controle, certo? Mas assim, o ideal é sempre 30 dias antes da cirurgia. E cirurgia a nível de pele, porque se for mucosa não tem problema, tá? Porque a mucosa não faz daí, né? Então não tem problema. Então cirurgia ginecológica, cirurgia de boca, aí não tem problema, tá? Em relação, gente, à dosagem que a gente falou ali, eu
particularmente gosto de 2,5 a 5 gramas, tá? Colágeno tem que ser em gramas, miligrama não funciona, tá? Grama é pela manhã e de 10 a 12 gramas à noite, tá? Do Peptan. Então, eu sempre indico o Verisol de manhã e o Peptan à noite. Qual é a diferença? O Verisol só tem os 3 aminoácidos e o Peptan tem os 3 mais o restante. Como a gente dorme e nas primeiras horas de sono a gente tem produção de GH, que é o hormônio do crescimento, que é um hormônio anabólico, então eu deixo a dosagem maior e a oferta maior de nutrientes no período noturno, tá? Então aí tem um bom estímulo aí de produção de colágeno nessas 2 doses, tá? Não fica barato. Quanto custa não é um... pro paciente? Não é um tratamento barato. Pois é. Você vai gastar, ó, se você for pensar, você vai gastar em mês, pensando nessa dosagem, variando aí de 180 a 250 reais por mês, tá? Só no colágeno. Mas, gente, é 25% de resultado a mais. Fala isso pro com paciente. certeza. Vale a pena. Vale. E de silício, 300 miligramas. O silício pode ser tomado pela manhã, tá? O silício pela manhã. Olha só, pela gente. Manhã, Gente, que aula, hein? Vocês estão recebendo aqui até as doses e os porquês, né? Que professora. Luísa, estou encantado, mais ainda. E a gente está conversando e as perguntas não estão andando porque o conteúdo está crescendo. Isso é muito bom. Que bom. Olha, o pessoal está perguntando. Bom, já esclarecemos isso, né? A dose. Direcionamos o efeito do colágeno com a radiofrequência, então. Só não conseguimos fazer na unha ainda. Sabe que eu fiquei pensando em radiofrequência na unha agora? Será que eu conseguia fazer isso? Você sabe que a capilar, vocês fazem... o que vocês mais fazem capilar? Vocês têm alguma técnica específica? Capilar, o que a gente tem é processos que aumentem a circulação. Então, o que eu uso? O ozônio, a carboxiterapia, né? Temos o LED vermelho, que tem um efeito de estimulação da microcirculação. E basicamente ficamos nisso, né? Tá, porque, por exemplo, a Carbox, né, que é o que a gente tem que pensar. Carbox, ela faz um processo de vasodilatação, de óxido nítrico, né? Então, por exemplo, tudo que estimular óxido nítrico junto com esse colágeno seria excelente. Então, a própria arginina, que estimula a produção de óxido nítrico, poderia estar nessa suplementação. A gente tem uma alga que se chama Bioarctic. Essa alga, ela também, por ter citrulil-arginina, ela estimula a vasodilatação. Então, veja, a gente sempre tem que pensar no tratamento estético, no mecanismo de ação dele e qual nutriente que potencializa tudo isso, né? A luz também, né? O LED. Então, o LED, a função principal ali até é estímulo de produção de colágeno, de queratina, no caso, mas assim, a gente tem a ação da função mitocondrial, o LED, o Lib, né, que as pessoas colocaram ali, tem estímulo da produção de energia pela mitocôndria e biogênese mitocondrial. Então, coenzima Q10, ácido alfa-lipóico para potencializar, né? Então, aí tem uma infinidade. A gente vai falar aqui a noite inteira. Nossa, bom, estão perguntando aqui se os dois vêm juntos na mesma forma, qual o melhor horário? Se vem misturado, toma de manhã ou de noite? Faz diferença? Normalmente na formulação, gente, a gente põe 3, 4, 5, 6 ativos na mesma formulação. A maioria do que eu falei sempre é diurno, tá? Então, pela manhã, à tarde, à noite eu deixo mais para ficar para colágeno, para probiótico. Eu tenho alguns materiais, eu tenho 2 livros publicados que têm fórmulas, que tem mais sobre, né? Então, o pessoal que quiser, depois eu deixo disponibilizado aí o site, eles podem verificar, porque
essa parte da estética, se você conseguir incluir a suplementação, você vai ter muito mais resultado. Olha aí. Gente, vitamina C. Luísa, a gente sabe que a população está com cada vez menos vitamina C. Né? Qual é o desafio, então, para alimentação saudável aqui? O que mais que a gente coloca? Serve tomar em cápsula? Ou tem que comer fruta mesmo e verdura? O ideal seria isso, mas... Sempre priorizar a alimentação, né? Mas você veja, vamos pensar numa paciente de clínica, tá? Normalmente essas pacientes que buscam a gente por alteração de pele, então flacidez. São mulheres que já estão entre seus 45 a 55 anos, que normalmente os filhos já saíram de casa, às vezes já não estão mais casadas, que acaba não fazendo comida em casa, né? Ou que vão no mercado e não compram tantas frutas, verduras, até porque estraga, né? E que é tão mais gostoso comer pãozinho e café com leite, né? Não precisa de fruta e verdura. Então, a oferta de micronutriente pela população é muito baixa, tá? Obviamente que a gente está falando desse público, mas veja, se a radiofrequência ela é um processo inflamatório e ela vai gerar radicais livres, se eu não comer fruta e verdura, eu posso piorar ainda mais essa flacidez. Então, a fruta e a verdura, o Ministério da Saúde preconiza de 3 a 4 porções por dia de diferentes frutas. Então, não posso comer 4 bananas. Entendeu? Nossa. Então tem que comer uma banana, uma maçã, uma laranja, um mamão, entende? Então, dificilmente a população consegue fazer isso. Então, realmente, nesse sentido, a vitamina C, nesse caso, tem que ser suplementada, tá? Eu sempre suplemento uma dose baixa, não muito alta. Eu peço exame bioquímico para ver se o paciente realmente tem deficiência para poder subir essa vitamina C. E a gente tem formas de vitamina C diferentes. Eu uso o palmitato de ascorbila, que é o éster da vitamina C, pela estabilidade, porque a gente sabe que a vitamina C é muito reativa, enfim, né? Gente de Deus, olha só. Vamos mudar o tema agora, falar um pouco de gordura, gente. Vamos começar. Gente, a live vai ficar gravada, não se preocupem, tem 24 horas ainda para vocês pegarem o início, tá? Não tem gente aqui preocupada. Mas, gente, tudo na gordura começa no intestino, né? Regular esse intestino, entender como é que esse sistema digestivo está funcionando. Se começa sempre com detox, como é que a gente começa com uma avaliação para tratar a gordura agora, Lu? Então, assim, certamente o primeiro passo é trabalhar a nível intestinal e saber realmente como que o intestino dessa pessoa tá. Para isso a gente usa uma escala chamada escala de Bristol, tá? Que ela tem o formato das fezes, ela tem, ela dá um indicativo para mim através de uma análise de como tá esse funcionamento a nível intestinal. Porque, veja, no intestino a gente precisa da absorção dessas vitaminas e desses minerais e também, quando eu tenho um intestino alterado, eu absorvo macromoléculas que acabam inflamando ainda mais o meu organismo. Então, por exemplo, no caso de gordura localizada, no caso de também celulite, é muito correlacionado com o funcionamento intestinal. Mulher, por si só, tem problemas de intestino super importantes, né? Então, a gente tem que melhorar esse funcionamento intestinal, sim, com dieta e também com suplementação. A gente tem vários nutrientes, tipo glutamina, o próprio silício para melhorar essa junção a nível de célula mesmo, intestinal, tá? Então, o intestino é o primeiro. E tem que analisar o cocô, é isso? Tem que fazer uma análise, tem que. Para quem tem, gente, para quem tem, né,
essa curiosidade, dá uma pesquisada na escala de Bristol, vai aparecer no próprio Google, só para vocês terem uma ideia. Claro, né, a colega colocou ali que a avaliação tem que ser feita por um profissional nutricionista, mas eu acho que todos os profissionais da área da saúde podem fazer essa orientação, né? É claro que a nutrição é a primordial na prescrição de dieta, né? Mas eu acho que nós, como profissionais da área da saúde, tudo que a gente puder ajudar na saúde das pessoas é super bem-vindo, né? E a ingestão de água. A pessoa tem que tomar água, senão o intestino não vai funcionar. Nossa, esse é um problema super recorrente, né? As pessoas não se hidratam, né? Eu fico apavorado. Tem gente que não gosta de tomar água. Eu já ouvi isso. Não, eu não tomo água. Eu digo, mas meu Deus, como? O que tu faz com uma pessoa que não toma água, que quer tratar celulite, chega na tua clínica? O que tu faz? Tu mata? O que tu faz? Mas assim, a gente tem estratégias, né? Então, por exemplo, colocar um pedacinho de gengibre, colocar hortelã, colocar uma fatia de laranja, para mudar um pouquinho esse sabor, né? Hoje a gente tem aplicativos que vão trazendo lembretes a cada momento do consumo de água. Então, tem que ser bem criterioso nisso mesmo. A professora Marta está aqui me falando, tomar água eu esqueço. Tem gente que gosta. Eu tenho esse... Sabe que problema de engenheiro ter pedra nos rins é muito comum. Eu já tive 2, 3 dentro da empresa que tinham pedra nos rins, porque eles entram no computador, passam o dia trabalhando e esquecem que tem que tomar água. Não lembra. Ele gosta de água, não tem problema nenhum, mas ele não lembra, né? Então, é estranho, tem até profissões aqui, né? Que a gente esquece. Mas relembrar, porque a hidratação é de dentro para fora, né? Se a gente pensar como é que uma radiofrequência vai conduzir, gente, eu preciso de um tecido hidratado. Eu já fiz uma pesquisa de pessoas com níveis de hidratação e o nível de absorção da radiofrequência cai. Porque tinha gente que me dizia, Cristiano, teu aparelho não esquenta. Essa radiofrequência espectro não esquenta. Mas, gente, não é o radiofrequência, é essa pele que não tem hidratação nenhuma. Como é que tu quer que esquente? Não vai esquentar, vai demorar mais. Hoje eu já sei se a pessoa toma água só aplicando o equipamento. Aí eu digo, gente, tu não toma água. Exatamente. E aí, por exemplo, agora na quarentena, né, a gente tem muitos relatos durante as consultas, né, que a gente tem feito de maneira online, as pessoas relatam, eu tô esquecendo de tomar água, até porque às vezes o hábito de sair, de ter aquela rotina e como estão em casa, mas eu falei, uma das dicas é você deixar uma garrafinha em cada local, principalmente quem tem criança, idoso, né, porque você tem que levantar para pegar a água, para tomar, realmente, né? Mas assim, o ideal é você deixar em vários cômodos da casa a garrafinha e já fica mais fácil. E no trabalho é a mesma coisa, né? Tem que criar uma rotina. Mas tu sabe que essa pessoa que eu fiz o tratamento, que ela não tomava água, depois eu fui descobrir, ela tinha incontinência urinária. Sim. Então a pele dela estava toda enrugada, mas o sintoma real é a incontinência. Era incontinência. Então, olha mas só a radiofrequência para incontinência é ótimo, né? Estamos fazendo os estudos, viu? Vai ser o primeiro estudo brasileiro para incontinência urinária com a radiofrequência. Em atrofia a gente já tem comprovação, vai ser publicado, já melhorou a lubrificação, já melhorou o tecido, né? Assoalho pélvico. Eu estou bem empolgado com essa linha aí que tá começando forte, né? Porque tem que tratar a mulher como um todo. Tem. Né? É verdade, é verdade. E Luísa, me fala mais agora de suplementos para gordura, o que a gente pode fazer para o detox, que tu não comentaste ainda, o que eu posso fazer para associar um tratamento de gordura localizada. Então, falamos do intestino. Além do intestino, a gente tem o fígado e rim, super importante para esse processo de detoxificação, né? A gente fala muito da própria drenagem linfática durante todo esse processo, potencializando esse processo de sistema linfático. Mas a gente tem alguns nutrientes, como, por exemplo, as brássicas, tá? As brássicas é um grupo de alimento como brócolis, couve de Bruxelas, couve, né? Então, esses alimentos, eles têm o 3-indol-carbinol e tem também os sulforafanos, que são substâncias que ajudam
na metabolização dessas substâncias de lipossolúvel para hidrossolúvel e na excreção delas, né? Certamente começar por esse processo de detoxificação, ajudar esses órgãos a fazer melhor ainda esse processo realmente o que a gente espera, né? E o tratamento de gordura, propriamente dito, é difícil porque a mulher ela chega e ela quer perder gordura naquele local onde ela tem, né? Normalmente assim, eu quero emagrecer, mas eu quero perder no abdômen e eu quero que você mantenha o bumbum, porque se eu perder o bumbum, daí... Eu vou ficar brava. E aí, como é que faz? Não Tem tem como tecnologia, né? direcionar, né? Tem ultrassom focado. Eu responderia E... essa, né? Mata, faz uma necrose, aquece Exatamente. a célula naquele local. Ou o que tu Então, indicas mais aqui? Ultrassom, né? Para gordura. ultrassom, com certeza, né? A mesoterapia, a associação com a meso, o do ultrassom com a meso eu acho fantástico, dá muito, muito resultado, mas a nível de nutrição, não tem muito o que você diferenciar do emagrecimento propriamente dito, tá? Não tem como eu falar, eu vou fazer uma dieta para perder barriga. Não existe Não isso, existe. tá? Mas eu tenho nutrientes que vão me ajudar também no processo, principalmente de lipólise, porque quando eu estou pensando, vamos pensar num ultrassom, né, num focalizado, vamos pensar, ele faz aí esse processo inicial de lipólise que vai disponibilizar, né, o processo de bolhas que faz o rompimento, que faz essa apoptose do adipócito, mas também eu tenho o processo de lipólise inicial, que é a quebra dessa gordura e que vai para a corrente sanguínea. Ela perguntou ali do detox iônico, eu não tenho experiência, tá? Se alguém tiver, Simone, mas vou te tem. dizer daqui a pouco. Eu comprei esse Tá. equipamento, gente. Desculpa te interromper, mas vou responder para Simone aqui. Simone, eu coloquei, é uma água salgada. Deu uma travada, vocês estão me ouvindo, gente? Travou a Simone, Estão me ouvindo bem? Travou? Travou, voltou. Deu travada, voltou. Simone, o que aconteceu? É uma corrente contínua, tu botas uma pulseira e coloca o outro eletrodo dentro de um frasco que tu põe os pés, né? Um recipiente que tu põe os pés, coloca o outro eletrodo dentro da água, coloca sal, acho que é esse que você está falando. E aí a gente vai vendo uma água marrom ficar. Tá? Eu não achei e não tem literatura sobre o detox iônico. Tá? Não tem literatura. Eu comprei essa máquina, trouxe, experimentei, a água ficou marrom. Só que aí eu resolvi botar o sal e botar os dois contatos dentro da água, sem os meus pés, e ficou marrom também. Então, não entendi. Eu digo, gente, não tinha nada. Então isso era uma reação da cor do sal que eu coloquei, né, junto com a corrente elétrica. Então eu não sei, não entendi, não vi artigo e parei por aí meu estudo. Daí, Simone, não achei artigo e não achei que aquilo funcionou, mas também não estudei eu a fundo. Só vi que esse teste não deu certo, na minha opinião. Voltando agora, Luísa, que tu estavas falando agora da gordura, né? Que a gente não tem como emagrecer só uma parte, né? Tem que emagrecer o todo. Em tratamentos de gordura, necessariamente eu preciso fazer uma restrição calórica? Precisa, tá? Precisa de uma dieta com restrição. A gente tem várias ferramentas nutricionais, como, por exemplo, jejum intermitente, dieta low carb. A gente tem aí várias estratégias nutricionais e o nosso organismo, ele é muito sábio. Ele se acomoda frente ao que a gente oferece para ele. Então, o grande segredo no emagrecimento e na redução de gordura, seja ela localizada ou de maneira generalizada, é você enganar ele. E você engana através da alteração do que você usa para tá despertando isso. Então, a cada 21 dias, normalmente, eu tenho como protocolo fazer uma alteração de dieta. Né? As minhas consultas, elas acontecem a cada 3 semanas, que é justamente para o corpo não se acomodar e eu conseguir que ele fique metabolicamente ativo.
E aí, dieta cetogênica, jejum intermitente, meu Deus, o que que a gente vai? Onde é que a gente se joga agora, Luísa? Preciso perder medida, tem tanta técnica, subo proteína, baixo, aumento os intervalos, qual é o... Você vai mudando, fala pra gente, teu protocolo. É, isso é muito individual, tá? Você dentro da consulta, você consegue pegar algumas características que o paciente vai se adaptar a um estilo de dieta, tá? Inicialmente, as mais restritivas não são adequadas, porque você precisa primeiro de uma reeducação do paciente para que ele possa, porque se você começar por uma muito restritiva, ele não vai conseguir dar sequência a ela, tá? Então, aí entram os nutracêuticos que eu estava falando, para ajudar em todo esse processo, tá? Então, quando eu penso em nutracêutico para gordura localizada, Para eu estou ajudar a pensando em lipólise, o pessoal está pedindo aqui. Isso, Vamos lá. exatamente. Então, por exemplo, extrato de laranja moro, eu acho super interessante para estar utilizando, tá? Que ele faz também esse mecanismo de ajuda de gasto energético. Eu gosto muito de usar o glicoxil, que é a carcinina. O glicoxil, ele diminui compulsão alimentar, tá? A menina está perguntando ali, né, a Isa, jejum intermitente pode gerar compulsão? Pode, se não for aplicado de maneira adequada. Extrato de laranja moro é o Morosil. O nome comercial é Morosil. Em torno de 500 miligramas, né? Já é bem adequado. Então, o Morosil 500 miligramas mais o Glicoxil 300, ele vai ajudar a diminuir a compulsão, faz um controle de carboidrato adequado e vai ajudar nesse processo. Veja, como a gente estava falando, o aparelho, ele faz a liberação de ácido graxo para a corrente sanguínea. Se eu não oxidar essa gordura, eu vou fazer mobilização dela, ela vai parar em outro local. Então, eu preciso necessariamente oxidar essa gordura. Como é que eu faço essa oxidação? Com déficit de nutrientes, de macronutrientes, então com restrição calórica e com exercício físico. A eletrolipólise é a mesma coisa, né? Eu posso estar usando sim. Eu, particularmente, não uso termogênico, tá? Mas dentro da classe dos termogênicos, como por exemplo, chá verde, Camellia sinensis, é bem interessante também para esse processo oxidativo, tá? O chá verde pode ser tanto chá mesmo, o consumo do chá, ou em forma de extrato seco. Tem que cuidar, porque pacientes com hipotiroidismo, pacientes com hipertensão arterial descompensada, não podem usar esse fitoterápico, né? Então, quando a gente entra para fitoterápico, a gente precisa ter bastante restrição em relação, precaução em relação a paciente, tá? Gosto também do Coleus forscoli com tribulus terrestre, principalmente se a paciente estiver fazendo exercício físico associado, até para tonificação de glúteo, por exemplo, você vai fazer uma corrente russa, né? Então, para tonificação, para estímulo da produção de testosterona, bem interessante. Olha só, lá do Equador, também falando do Dualsum. Dualsum, uma manopla é o ultrassom plano. Esse vai fazer ácidos graxos e glicerol, certo? Vai diminuir o tamanho do depósito. A manopla focalizada vai focar a onda e vai fazer uma necrose. Tem diferença vai fazer aí a no apoptose, suplemento? né? Vai fazer a Tem. necrose, vai queimar, vai focar Tá. e derrete. E aí, vai mudar o suplemento para quem usa o Dualsum? Muda com certeza. Porque quando eu estou fazendo ali a quebra e libero esses ácidos graxos, eu preciso gastar ele, tá? Então é nesse sentido. O Morosil junto com o glicoxil. Veja, como eu estou falando em processo necrótico, eu estou falando de processo inflamatório. Tá? Isso. Se eu inibir essa inflamação, eu vou perder o efeito do equipamento. Então aí muda um pouquinho, porque, por exemplo, se eu tomar ômega 3 é o quê? É anti-inflamatório.
Olha aí. Será que eu posso usar? Eu vou diminuir o Ação. potencial do equipamento. Mas Exatamente. até para Então, radiofrequência, então, essa lógica vale? a mesma coisa para todo tratamento estético que tenha processo inflamatório. Basicamente todos, Então, tá? aquele Então, às lipose vezes, é basicamente todos. a Exato. mesma coisa. Tanto é que você não vai inflamar, só que você não pode desinflamar, porque se você desinflamar, você vai perder a efetividade do tratamento, tá? Então, até pessoas que exageram em dose, a própria vitamina C, ela tem um efeito anti-inflamatório. Então, nesse caso, o ideal não é. Tudo que for inflamatório tem que esperar o tratamento finalizar para usar anti-inflamatório. Cúrcuma longa, tá muito na moda, né? O açafrão. As pessoas usam para tudo, porque é um excelente anti-inflamatório. Mas para a pele propriamente dita, para prevenção. Quando você está fazendo um tratamento, inclusive diminuir tempo de botox. A cúrcuma diminui o tempo do Botox? Tudo que é Tá anti-inflamatório. certo. Cúrcuma, ômega 3, né? Porque a toxina botulínica, o que ela faz? Inativa a musculatura. E o Sim. organismo tenta o quê? Através do próprio estímulo, fazer com que esse músculo volte a funcionar. Então, se eu der o anti-inflamatório, ele age de maneira contraditória, né? Então, essa particularidade, isso é praticamente regra em termos de nutrição estética. Tratamento estético que visa fator inflamatório não se usa anti-inflamatório. Mas aí, Luísa, se eu consigo manter uma alimentação que não seja anti-inflamatória, meu Deus, como é que é isso? É. Dá para fazer O isso? problema é Hum. o suplemento, não a alimentação. Ah, agora tu falou uma coisa importantíssima. É o suplemento que Exatamente. pode estragar. A É o alimentação não tem esse suplemento. efeito. Não tem esse efeito, tá? Porque a alimentação, o que a gente chama de alimentação anti-inflamatória é uma alimentação adequada, independente do que ela vai fazer no teu organismo, entende? Ela é antioxidante, ela é anti-inflamatória. Agora, quando eu pego e pacientes que usam aí 3, 4, 5 gramas de ômega 3 ao dia, eu tô falando do quê? Tô falando de uma ação exacerbada no sentido anti-inflamatório, né? E daí vamos num questionamento. Eu pego aquela senhorinha que tem flacidez, mas ela tem artrite. E daí ela toma ômega 3 e cúrcuma. O que eu faço? E aí? Restringe? Difícil, né? Difícil. O ideal seria restringir por um período até o tratamento da radiofrequência finalizar e depois voltar. Mas a gente tem outros ativos que não têm tanto essa resposta anti-inflamatória, mas que ajudariam também. Gente de Deus, eu não acredito, mas a live acabou. Temos 1 minuto e meio. Considerações finais. Luísa de Deus, tu vai deixar pra gente vários materiais aí. Vou pedir pra Fábio Toso entrar em contato também e baixar as escalas de Tá. Bristol, enfim, tudo que o pessoal pediu, colocar no Sim, Projeto sim. Sol. Gente, que prazer falar contigo. Nossa, quando a gente... voou 1 hora, eu nem Imagina, vi. é bom mesmo. Mas vamos marcar outra. Vamos marcar outra, gente? Bom, o povo aqui amou, hein, Vamos. você, hein? Meu Deus do céu, muito conteúdo, né? Quando a gente conversa com quem estuda, com quem sabe, com quem tem prática, é isso que dá, né? A gente fica encantado, recebendo É milhões de verdade. dicas. Fabiana Toso, obrigado por me apresentar essa excelente professora. Quero fazer curso contigo, queremos desenvolver mais coisas, né? Então, em nome Ai, da que bom, que Toniverso, bom. do Projeto Sol, te agradeço, Luísa. Foi muito bom esse bate-papo, acho que foi esclarecedor, né, para todo mundo. Quem quiser mais informações, então, melhores amigos dentro do Projeto Sol. E, Luísa, Então tá deixa um beijo jóia. para ti, querida. Muito obrigado. É um prazer estar falando aí com você e com todo mundo. Desejo aí uma boa noite e a próxima o pessoal pode deixar para você sugestões. Isso é a melhor live da quarentena, gente. Parabéns, então. Muito bom. Imagina, gente. Gente, ouvintes, então, do nosso canal aqui, muito obrigado. Vamos estar lá com mais conteúdo. Amanhã eu volto com jato de plasma. Então, nós vamos falar um pouco dessa Tá tecnologia. jóia. Tá bom? Obrigado. Tchau, Beijo, tchau, gente. Tchau, gente. tchau. Beijo. Boa noite. Boa noite.